Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. O Evangelho de nosso Jesus Cristo vem corroborando com o de ontem, que ele diz, de dar a outra face. E aqui, de fato, para sermos perfeitos e sermos santos, temos que lembrar do amor de Deus para com todos. Deus morreu na cruz por todos nós. O maior ato de amor que ele fez para bons e ruins. A salvação dele foi para todos. É claro que devemos ter a livre espontaneidade de aceitar essa salvação. Não é porque nosso Senhor Jesus Cristo morreu por todos nós na cruz, que significa dizer que todos serão salvos. Não. É preciso a contrapartida da minha parte. Qual é a contrapartida? Eu aceitar essa salvação. Eu aceitar esse ato de amor de Deus por cada um de nós. Então é preciso pedir perdão dos nossos pecados para que a misericórdia de Deus caia sobre nós. Se não mudamos, certamente que o justo juiz, quando julgar a gente, vai ver os nossos atos bons e ruins. Se a gente tiver mais atos ruins e não pedir perdão a ele, obviamente que nós nos condenamos. Não é Deus que condena, Deus julga. Mas assim, nós que seguimos a Cristo somos chamados a amar aqueles que nos perseguem. Aqui é um evangelho que muitas vezes é difícil, esse grau de perfeição, porque a gente pensa que Deus está colocando sobre nós uma carga muito pesada. E por outro lado, a gente também acha que Deus quer que a gente faça sala com os nossos inimigos, com aqueles que nos perseguem. Por outro lado, Deus está querendo dizer aqui, a gente pensa que eu agora tenho que passar a mão na cabeça daquele agressor que me agride. Existem várias situações que a gente pode esmiuçar aqui, eu vou falar de algumas delas. Mas não é isso que Deus está pedindo para a gente. Claro que a gente não pode ter ódio no coração e desejar o mal para aquela pessoa que nos faz mal. Como ele falou no evangelho de ontem. Pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente, da lei de Talião. Mas ele também não está impondo e pedindo a gente que passe a mão na cabeça do mal, que permita o mal. Amar os seus inimigos também é fazer justiça, é exigir que a justiça seja feita. Exemplo disso, vou dar 2 exemplos aqui para vocês, para que a gente possa meditar e perceber o quanto que amar é que a justiça também seja feita àqueles que fazem mal uns aos outros. O primeiro dele está no Evangelho. Quando nosso Jesus Cristo estava sendo crucificado, existiam 2 ladrões que estavam sendo crucificados com eles. Um que virou santo, São Dimas, o ladrão que roubou o coração de Deus. O segundo, pela tradição, desculpem, chama-se Gesnas. É bem provável que, a gente já sabe, São Dimas, por ser santo, se salvou. Gesnas se condenou. Porque se vocês lembram bem, eu não tenho aqui qual a passagem, eu não sou muito bom de gravar a passagem, mas eu sei a passagem. Gesnas junta-se à zombaria dos fariseus e fica zombando de Deus e falando: se tu és mesmo o filho de Deus, por que não tira a gente daqui da cruz? E São Dimas o repreende. São Dimas diz: nós merecemos isso aqui, porque nós somos maus. Ele não, ele é inocente. E depois o que é que São Dimas faz? São Dimas, que era mau, ele faz um movimento de pedir perdão a Deus. Para vocês
comprovarem aqui as palavras do Evangelho, que a misericórdia de Deus está aí para todos, mas é preciso eu fazer o exercício de pedir perdão a Deus. O mandamento de Deus, né, um dos sacramentos da lei de Deus é a confissão, é ir diante do sacerdote, aqueles que estão em pecados mortais, precisa ir diante do sacerdote para ser perdoado. Foi o que São Dimas fez, pediu perdão ao principal de todos os sacerdotes, que é o próprio Deus, lá na cruz. Ali foi uma confissão, né, de um pecador com Deus. E ali São Dimas fala para nosso Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. E o que é que nosso Senhor fala? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas o ponto de reflexão que eu quero fazer aqui é o seguinte: Dimas, que foi mal, e Gesna, que foi mal, estavam pregados na cruz. Deus por acaso desceu-lhes da cruz? Deus por acaso afagou a cabeça deles ali e deixou eles de pagarem a pena deles, que eles deveriam pagar pelos crimes que eles cometeram? Não. Eles tiveram que ser crucificados. E eles morreram na cruz. Deus não tirou a pena deles ali pelo mal que eles fizeram. Então isso é um ato de amor também ao inimigo. O inimigo pagar pelos crimes que eles fizeram. Isso não é vingança, é ser justo. Então Deus é justo. Veja que Deus dá esse exemplo no próprio Evangelho. Segundo, uma história muito conhecida, Santa Maria Gorete, a santa do início do século XX, ali 1900, acho que é 1912, me perdoe se eu errar aqui o ano, mas ela é do início do século XX. Santa Maria Gorete, ela foi assassinada, esfaqueada por um agressor, que também está aí na causa de santidade, mas vamos entender a história dele, que queria estuprá-la, queria se deitar com ela, se apaixonou por ela, e Santa Maria Gorete lutou contra ele. O que eu falei ontem, do martírio, que os mártires lutam. Ele não se entrega de bandeja assim, de qualquer jeito. E Santa Maria Gorete, ali, para não pecar gravemente contra Deus, preferiu a morte, e ela foi esfaqueada e foi morta. Mas ela ali, agonizante, Santa Maria Gorete faz isso que Deus falou aqui: amar os teus inimigos e reza por ele. Disse: eu perdoo, eu esqueci o nome dele agora, não sei se é Bartolomeu, não lembro, me perdoe o nome, mas pesquise a história de Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete diz que perdoava o assassino dela e queria vê-lo no céu, e ia rezar por ele para se salvar. E assim aconteceu. O assassino foi para a prisão, justiça. Os familiares de Santa Maria Gorete, a justiça dos homens, que é baseada nas leis de Deus, na justiça divina, não passou a mão na cabeça daquele agressor, daquele assassino que deveria pagar pela pena dele. É o ato de justiça que Deus quer que seja feito. E aí, a santa também, agonizando, não disse também que queria que ele ficasse solto, livre, leve e solto. Não. Não. Ela disse que perdoava e ia rezar por ele. Agora, você, meu filho, vai ter que pagar pelo crime que você fez a mim. Você tem que pagar. Você não pode estar na sociedade, porque você pode fazer outras vítimas. E aí, aquele agressor ali, aquele assassino dela, se converteu, começou um processo de reconciliação com Deus, a ponto dele pedir perdão aos pais de Santa Maria Gorete, a mãe de Santa Maria Gorete, falar para ele: se minha filha que você assassinou lhe perdoou, quem sou eu para não perdoar? Olha o grau de perfeição dessa mãe também aqui, que o Evangelho pede hoje: amar os teus inimigos. E ali ele, junto com ela, começou a fazer um processo de reparação também fora da prisão. Depois que ele pagou a pena dele, ele começou a evangelizar, ele começou a dar testemunho do que ele fez para que outras pessoas não cometessem o mesmo. E aí, em virtude desse ato heróico dele e das intenções de oração da santa que estava lá no céu rezando por ele, esse assassino está na casa de beatificação. Né? Não pelo o crime que ele cometeu, mas pelo ato de reparação que ele começou a fazer
pelo ato de pedir perdão a Deus, como São Dimas pediu, de verdade, aí Deus reconhece que aquele filho dele ali, né, mereceu ser salvo, merece outra chance. E aí, pelo ato heróico dele de reparar o crime que ele foi fazendo e de alertar outras pessoas, ele está no processo de beatificação. Então, é um ato de amor também conter o inimigo de forma justa. É como eu falei ontem no Evangelho da questão da legítima defesa. Depois pegue no Catecismo da Igreja Católica que eu vi hoje de manhã, é 2263. É porque é muito grande, não dá para falar, já estendi bastante comentário aqui do Evangelho. Mas leiam, estude sobre a legítima defesa, que é um dever moral e direito de cada um ser humano preservar a sua própria vida e ter o direito de combater um agressor que quer tirar a sua vida, que quer te agredir de alguma forma. E no catecismo ainda fala ali, ó, se porventura a única maneira de conter aquele agressor é tirando a vida dele de forma justa, ou seja, não tem outro meio para se defender a não ser tirar a vida daquele agressor. Se você tira a vida daquele agressor, você não está incorrendo de pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus. Você não cometeu um assassinato, desde que seja justo. E ali ele vai explicando no catecismo como é justo. Por exemplo, se você entra numa luta corporal e desarma o bandido, e assim ele está ofertando perigo a você, ele vem para cima de você, você dá um tiro nele, né? Ou se alguém invade tua casa e você apontou a arma para ele e assim, ele parte para cima, ou ele tá com vontade de dar tiro e você atira nele e você mata ele, você foi justo nisso aí, tá? É justiça. Agora, se você já imobiliza aquele agressor, ele já não tem mais risco para você nem para sua família, e você vai lá e ainda assim atira nele, aí é assassinato. Aí tá bem explícito no Catecismo da Igreja Católica. Deixou de ser lícito essa legítima defesa porque aquele agressor já está imobilizado e você deu um tiro nele e acabou com a vida dele. Ou se, porventura, na luta corporal, você deu um tiro nele, pegou em uma região em que ele está imobilizado, está no chão ali, e ainda assim você dá outro tiro, aí é assassinato. Aí não é legítima defesa. Mas leiam, estudem, pesquisem, porque esse evangelho está muito linkado com essas coisas. Então, é importante a gente saber disso, para a gente não ir para dois extremos. O extremo do ódio, da vingança, que Deus condenou ontem no Evangelho, né? E hoje também, né? Que ele diz aqui, já começa assim o Evangelho. Falam para ti que ame teus irmãos e odeie teus inimigos, né? Não. Mas também não ir para o outro extremo da ingenuidade, achando que eu devo fazer sala com o meu agressor. O perdão, ele é um dom de Deus. É um dom de Deus. É uma intimidade que a gente tem com Deus, que Deus vai colocando em nosso coração perdoar aqueles que nos perseguem. É óbvio que não é desculpa para a gente não se abrir à graça do perdão. Não abrir a graça de Deus, colocar o sentimento de nós perdoarmos aquele que nos persegue. Mas ele é um dom de Deus. Não é uma ação meramente humana, que simplesmente eu diga assim, vou perdoar. Não é bem assim. Não é bem assim. É um dom de Deus, é uma intimidade. É você rezar, Senhor, me perdoa, eu quero perdoar aquela pessoa que me fez mal, Senhor. Me dá essa graça, me dá essa força, sabe? É fazendo adoração, é fazendo jejum, é rezando o rosário. Essa intimidade com Deus que vai sendo brotado no coração, a gente não ter ódio dos nossos inimigos. Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José intercedam por cada um de nós.